muita conta. Ele é mais uma lógica, tá bom? Então, como você pode ver, você tem uma combinatória, né? Uma combinatória normal, vamos dizer assim. A conta da combinatória normal é isso aqui, olha só. É n fatorial, n menos p fatorial, vezes p fatorial. Isso aqui serve para você calcular a quantidade de possibilidades, né, quando a ordem não importa. E quando você não tem a mesma quantidade de objetos e de posições, vamos dizer assim. Então, por exemplo, digamos que você tenha uma sala de aula com 30 cadeiras e 20 alunos, né? Você tem uma quantidade diferente de objetos, que são os alunos, e de posições, que são as cadeiras. Então, quantas são as possibilidades de você organizar essa sala, né? É isso que a combinatória calcula, por exemplo. Isso é só um exemplo, beleza? Só que aqui ele está dando um problema, né, que tem a ver com combinatória, mas sem uma contextualização, né? É simplesmente a equação aqui. Muito bem. Então a gente vai querer provar isso. Então, por essa ideia aqui, né, a gente tem que este termo, ele conta o número de maneiras de você escolher P mais 2 elementos entre N mais 2 elementos, né? Como se a quantidade de cadeiras aqui fosse o P mais 2 e a quantidade de alunos fosse o N mais 2. Beleza? Então, a gente pode começar pensando o seguinte, né? Para conseguir resolver esse problema. Afinal de contas, né? Não vamos simplesmente pegar esses valores e jogar nessa fórmula, porque desse jeito seria muito difícil chegar nisso aqui. Muito bem, então nós vamos ter que usar algumas lógicas aqui. A primeira lógica que eu vou usar é que eu vou pensar nesse conjunto N mais 2, ok? O conjunto N mais 2 que ele cita ali na parte de baixo, esse cara aqui, N mais 2, eu vou dividir ele em dois subconjuntos. O primeiro vai ter N elementos e o último, os outros dois elementos, ok? Então eu vou escrever isso aí para você lembrar o que eu vou fazer, senão pode ser que a gente esqueça o que eu vou fazer. Então deixa eu escrever aqui. Isso aqui é mais matemática pura que qualquer outra coisa. Vamos pensar no conjunto N mais 2 elementos como sendo dividido em dois subconjuntos. Os primeiros N elementos e os últimos dois elementos, né? Já que é N mais 2. Chamemos esses dois últimos definições que eu dei aqui, de A e B. Beleza. Então, a gente tem que pensar, de novo, pensando no que é a combinatória, né? A gente precisa contar a quantidade de maneiras que a gente pode escolher esses P mais 2 elementos desse conjunto de N mais 2. A gente tem que considerar, então, no caso aqui, já que eu fiz essa divisão, as diferentes quantidades de elementos que vão poder ser escolhidos entre o A e o B, né? O A e o B são esses dois conjuntos que eu criei aqui. Então, vamos pensar algumas possibilidades. Nós temos a possibilidade de que nenhum dos elementos A e B seja escolhido. Nesse caso, se a gente não escolher nenhum dos dois, desses carinhas aqui, né? Eu chamei de A e B. Se a gente não escolher nenhum deles... cara, essas minhas canetas aqui me dão nos nervos. Muito bem. Se a gente não escolher nenhum deles, estamos escolhendo todos os P mais 2 elementos dos primeiros N elementos. Muito bem. Ou seja, a gente está escolhendo só esse N aqui. Nós estamos ignorando o A e o B, que são esses últimos dois elementos.
nós estaremos pegando para fazer as nossas combinações apenas o N, não esses outros dois aqui, ok? Essa é uma possibilidade. Quando a gente está fazendo o combinatório, a gente sempre conta as possibilidades. Então, uma possibilidade de escolhas aqui é a gente não escolher os dois últimos, certo? Sim. Então tá bom. Então, se a gente fizesse isso, o número de maneiras de fazer isso, de não escolher os últimos dois, daí eu vou escrever aqui, é isso aqui, olha só. C, N, P mais 2. Porque eu não estou escolhendo os dois últimos elementos. Beleza? Tudo bem até aí? Eu só reescrevi a fórmula, mas sem o 2 ali, basicamente. Muito bem. Agora, vamos para a próxima. Uma outra possibilidade que nós temos é escolher um dos elementos, ou A ou B. Né? Nós temos aqui no N mais 2, dois elementos. O A e o B são esses dois. A e B. Eu posso escolher ou o A ou o B, por exemplo. Exatamente um dos elementos, A ou B, é escolhido, vamos dizer assim. Então a gente pode dizer o seguinte, vamos só deixar bem claro, que bom que eu escrevo rápido, né? Senão isso aqui seria bem enfadonho. Escolhemos um elemento entre A e B, então tem duas maneiras de fazer isso. Ou escolho A uma maneira, escolho B outra maneira. Com isso em mente, e em seguida escolhemos P mais 1 elementos dos primeiros N elementos. Ou seja, né, nós escolhemos um do A e B, ou eu escolhi o A ou eu escolhi o B, e depois, né, uma vez escolhido isso, eu já não tenho P mais 2 para fazer, porque já foi escolhido um. Então eu vou ter só P mais 1. A ideia é essa. Então, por isso que ficou P mais 1 aqui. Um já foi escolhido. Então não é P mais 2, é P mais 1. Olha só, né? É bem lógico quando a gente para pensar. O número de maneiras de fazer isso é... Muito bem. E finalmente, agora quando a gente escolhe os dois, né? Na primeira lógica que nenhum foi escolhido, na segunda um foi escolhido, e agora se a gente escolher os dois, né? São todas as possibilidades que temos. Escolhemos os P elementos restantes dos primeiros N elementos. Ou seja, já foram escolhidos aqueles dois, com certeza, então duas escolhas já foram feitas. A gente não vai ter P mais 2, a gente vai ter só P para escolher entre os N elementos. Então perceba que em nenhum momento aqui eu fiz conta, né? Nessa matéria nem tudo é conta. Na verdade, a parte muito fácil é a conta. É muito fácil fazer a conta, jogar os fatoriais numa calculadora, ou mesmo fazer você a conta. O ruim é fazer a interpretação. Portanto, a gente estava calculando, vamos lembrar, o CP mais 2, N mais 2. E pela lógica, é a possibilidade de nenhum ser escolhido, mais a possibilidade de um apenas ser escolhido, mais a possibilidade dos dois serem escolhidos. E se a gente olhar essa resposta que eu acabei de obter, é a mesma que está aqui. Então eu cheguei na resposta que o problema estava pedindo, beleza? Entendido? Sim. Ok. Então eu pediria que você não desligasse o microfone, tá? Se tiver barulho aí, não tem problema. O meu Google Meet corta todos os áudios. Bem, eu fiz uma conta que é consideravelmente difícil. Ela poderia estar, por exemplo, num vestibular difícil, assim como o do ITA. Mas continua sendo um meio que assunto de ensino médio. Meio que ensino médio para faculdade.
Agora, eu fiz uma conta bem difícil, eu vou te pedir uma conta um pouco mais fácil. Eu quero ver se você consegue começar ela. Vamos lá. A combinação de 10 em 2. Você sabe fazer essa conta aqui? E só no fatoração, né? Exato, só na fatoração. Se você puder fazer essa conta para mim e me mandar uma foto, vamos lembrar que a fórmula, né, é sempre o maior fatorial em cima, o maior menos o menor embaixo, vezes o menor, beleza? Me manda essa continha feita e daí você pode me enviar fotinho pelo WhatsApp. Tá bom. Te mandei. Muito bem. Ah, deixa eu pegar aqui. Um segundo. Bem, deixa eu ver se está tudo certo, né? Eu não acho legal você não colocar a barrinha, mas não tem problema não. Você chegou na resposta certa. Então, basications aí de combinatória você sabe, né? Muito bem. A combinatória não é um assunto em que a conta é difícil, né? O que é difícil são as interpretações. Essa sua lista aqui, como eu falei, tá bem difícil a interpretação dela. Ah, por exemplo, que fica falando dessa aula que eu não fiz. Ah, muito bem. Eu acho que a gente pode tentar fazer essa 4, né? A 4 me parece uma probleminha mais de ensino médio, assim. Quantos coquetéis, misturas de duas ou mais bebidas, podem ser feitos a partir de 7 ingredientes distintos? É uma pergunta bem direta, né? Mas que obviamente envolve combinatória. Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui. É de novo um problema que, de certa forma, envolve combinatória, mas a gente não precisa nem usar a fórmula aqui. É só, no caso, pensar algumas possibilidades aqui, né? Bem, você já, não, você já chegou a pensar um pouco nesse exercício ou não parou para pensar nele ainda? Não, nesse daí eu nem cheguei a fazer, não. Eu não Bem, consegui fazer. o que que é subconjunto, né? Por exemplo, na questão anterior falava sobre subconjunto. Se um conjunto A possui 512 subconjuntos, qual é o número de elementos, né? A gente pode pensar
em subconjuntos aqui para tentar resolver o problema. E, de certa forma, tem a ver com subconjuntos. O número total de subconjuntos que a gente pode ter quando temos 7 elementos vai ser sempre 2 elevado a 7, tá? Quando a gente estiver falando de subconjuntos, é sempre isso. De certa forma aqui, a quantidade de coquetéis é a quantidade de subconjuntos, né? Vamos parar para pensar numa situação um pouco mais simples. Digamos que a gente tenha 3 elementos aqui. Quantos são os subconjuntos que a gente pode fazer aqui com 3 elementos? Veja, nós podemos fazer 1, 2, 3, né? 4, 5, 6, 7, todos juntos, certo? E 8, nenhum deles, né, que seria o conjunto vazio. Beleza? Pegou a ideia? Deu 8, concorda comigo? Sim. Que é exatamente 2 elevado à quantidade de elementos que nós temos, que é 3. Então, como nós temos 7 ingredientes para fazer o coquetel, então nós temos 2 elevado a 7 possibilidades. Beleza? Beleza. Então tá bom. Eu vou contar de novo só para você ver como é mágico isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mistura de todos, 7. E a mistura de nenhum, 8. Muito bem. Isso funcionaria também para os outros caras, né? Se fosse 4, nós teríamos 2 a quarta e assim vai. Então, como nós temos 7 ingredientes, 2 elevado a 7. Mas o enunciado, ele quer que você exclua alguns. Porque um coquetel é uma mistura de 2 ou mais bebidas. Então, não vale um, que é o conjunto vazio, o conjunto que não vai nenhum ingrediente. Sem ingrediente não tem bebida, certo? Certo. E também não vale todos os 7 em que contávamos individualmente. Né? Lembra que eu contei individualmente lá cada um deles e contei que era um subconjunto? Então não vale 7 deles também. Então, vou lembrar aqui que é o vazio e aqui individuais. Beleza? 2 elevado a 7 é 128. 128 menos 8 é 120. Então nós temos 120 possibilidades, tá bom? Entendi. Então é assim que faz um problema desse, né? Veja que tem a ver com combinatória, que nós estamos combinando a quantidade de bebidas aí, mas não usamos a fórmula, né? Muito bem. Olha só, como você não está conseguindo nem começar esses problemas, e eu já dei uma boa introdução do que se trata a matéria, eu acho que vale a pena a gente dar um passo atrás e voltar lá para o assunto do ensino médio, onde tem alguns problemas mais simples que você pode começar eles. Porque aqui não adianta eu ficar começando, como você pode perceber, a grande dificuldade dessa matéria é começar as questões, né? Então eu vou te ensinar a começar essas questões aqui. Aqui, 304. Bem, vamos lá, né? Aqui ele já está começando a falar de análise combinatória, que existe o princípio fundamental da contagem. Isso aqui para ti deve ser bem simples, né? Por exemplo, nesse congresso tinha crachás, e cada crachá receberia um número e uma letra. Então, como nós temos 5 números e 3 letras, a quantidade possível de crachás é 3 vezes 5. Isso é o princípio fundamental da contagem, simplesmente multiplicar a quantidade de possibilidades. Nós vamos fazer isso o tempo todo, mesmo quando a gente estiver usando combinatória. Se a gente colocar mais uma possibilidade, uma letra grega, por exemplo, e nós temos 3 letras gregas possíveis aqui, é só pegar aquela contagem anterior e multiplicar por 3. Beleza? Ó, vamos dar uma olhada num problema mais prático aqui. Quantos números naturais de 3 algarismos podem ser representados com os algarismos 2, 3, 4, 7, 8? Bem, o que é um número de 3 algarismos? Um número que tem unidade, dezena e centena. Então, como é que a gente faz esse problema? A gente conta que nós temos quantos algarismos aqui? 6.
Então a gente pode colocar 6 números aqui, 6 números aqui, 6 números aqui. Ele não está dizendo nada sobre não poder repetir. Travou o PC, maravilha. Voltou. Então, por isso que ficou 6 vezes 6 vezes 6, ou seja, nós temos 216 possibilidades de números formados com esses algarismos aqui, ok? Ok. Agora, quando ele cita essa palavra distinto, a coisa muda, porque a gente não pode repetir. Então, digamos que a gente tenha escolhido um dos 6 números para colocar aqui. Então, nós tínhamos 6 possibilidades. Uma vez escolhido um deles, agora nós só temos 5 para o próximo. Daí, quando a gente escolhe o próximo, já foram escolhidos 2, só vão sobrar 4. Porque agora tem que ser distinto, não pode repetir número. Tá bom? Então, isso aí bem, bem de boa, né? Quero que você, então, sem a minha ajuda, é muito importante que você, nesse assunto em específico, consiga começar os problemas. Porque quando eu faço, parece óbvio, né? O problema que eu fiz aqui parece óbvio. Aquela explicação lá anterior não era tão óbvia, mas mesmo assim tinha uma lógica por trás. Quando você viu eu fazendo, você entendeu pelo menos alguma coisa. Agora, eu gostaria que você tentasse fazer esse aqui sem a minha ajuda, tá bom? E depois você me manda uma foto como se você estivesse fazendo para a prova, para eu avaliar como é que você escreve e se o professor aceitaria o que você escreve, tá bom? Tá bom. Já mandei. Vamos ver. Ah, isso aí. Pegou, pegou, pegou. Então pegou. Muito bem. Parece que você está bem. Uhum, uhum.
Vamos ver algumas contas um pouco mais difíceis, então. Ó, o princípio aditivo da contagem. O que que acontece? Você tem que tomar cuidado, às vezes, vamos supor uma situação bem curiosa aqui. Digamos que você vá numa sala de aula e pergunta assim: e aí, quem é que gosta de futebol? Daí, a sala tem 50 alunos. 40 levantam a mão quando você pergunta quem gosta de futebol. Quem é que gosta de vôlei? 30 levantam a mão. Bem, se você simplesmente somar todo mundo, você não vai obter a quantidade de alunos da turma, apesar de todo mundo ter levantado a mão, né? Por quê? Porque tem gente que gosta dos dois esportes. Então existe isso que a gente chama de grupo de interseção, beleza? Então a gente tem que saber lidar com ele para conseguir encontrar o que a gente quer. Por exemplo, essa fórmula aqui é um teorema muito importante, provavelmente o teu professor vai chamar ele de teorema de Bayes, aí no estudo de conjuntos numéricos. Então, talvez seja importante você copiar essa fórmula aqui. Ela diz que quando você está calculando o número de elementos na união de dois grupos, vai ser o número de elementos de um grupo mais o número de elementos do outro grupo. Tipo, quem gosta de futebol ou vôlei aqui? É a galera que gosta de futebol, mais a galera que gosta de vôlei, menos a galera que gosta dos dois ao mesmo tempo. Porque digamos que você seja a pessoa que levantou a mão. Você gosta de futebol, você levanta a mão. Quem gosta de vôlei, você levanta a mão. Te contaram duas vezes, né? Então eles têm que te excluir uma vez. Eles te contaram aqui, te contaram aqui. Então vão ter que te excluir uma vez. Você e todo mundo que levantou a mão duas vezes. Está sendo excluído uma vez aqui. Beleza? Ótimo. Então, maravilha. Agora, com isto em mente, né? Vamos fazer uns outros probleminhas aqui bem mais interessantes, que envolvem ainda a ideia que a gente viu agora há pouco. Ó, esse aqui eu gosto bastante. Olha só. É esse aqui que eu gosto ou é o outro? É esse aqui, o 7 que eu gosto. Muito bem. Quantos números naturais pares, isso aqui é muito importante, e que são maiores que 7.000, e com quatro algarismos, podem ser formados com esses algarismos aqui? Então, nós temos uma série de limitações aqui. Parecido com aquela primeira situação que eu fiz lá, onde tu tinha o grupo sem os dois elementos, onde tu tinha o grupo com um dos elementos, onde tu tinha o grupo com os dois, né? Eram duas situações diferentes, nós temos que fazer isso aqui também. Por quê? Porque nós vamos ter uma série de situações onde vai haver interseções aqui, associadas com o fato de que você tem uma quantidade de números pares para definir o algarismo, o número todo como um par, e assim vai, vamos ver aqui. Esse problema é bem legal. Ó, a gente quer que seja maior que 7.000. Então, desses algarismos que estão aqui, só vão ter três que vão nos fazer termos algarismos, termos números que são maiores que 7.000. São esses três algarismos aqui, o 7, o 8 e o 9. Certo? Então, a princípio, nós vamos ter essas três possibilidades para colocar na frente do nosso número de quatro algarismos. Problema: um desses algarismos é par. Então, ele entraria também como uma das possibilidades necessárias para o fim do número. Porque, como você sabe, para um número ser par, o último algarismo tem que ser par. Certo? Então, a ideia é essa. Muito bem. Então, vamos fixar alguns casos aqui. Ó. Primeiro caso, começa por 8. Então, a gente já fixou 8 aqui na frente deste nosso número de quatro algarismos, onde a gente coloca essas casinhas para representar as possibilidades. Então, nós temos uma possibilidade aqui, o número 8. E, como nós precisamos que este número seja par, o último algarismo vai ter que ser 4 ou 6, que são as únicas possibilidades pares que nós temos aqui, 4 ou 6. Muito bem. Então, agora que a gente já definiu a quantidade de algarismos que pode aqui, a quantidade de algarismos que pode aqui, as possibilidades, nós temos que preencher as casas de dentro para conseguir fazer o princípio da contagem, a multiplicação de probabilidades. Como nós tínhamos, quantos números mesmo? Nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então foi escolhido um aqui, foi escolhido um aqui, então ainda nos sobram 5 números. Então nós escolhemos um aqui e outro aqui, 5 e 4. Né? Como o enunciado também pede distinto, né?
A gente não pode repetir nada. Beleza? Então, uma possibilidade aqui, 5 aqui, 4 aqui, 2 aqui, porque são os dois pares que sobraram. Isso é a resposta final desse problema? Não, porque a gente fixou um valor aqui. Nós temos ainda outras possibilidades aqui na frente, né? O 7 e o 9 também. Mas só desta possibilidade, com 8 na frente, nós já temos 40. 40 combinações. Agora, o segundo caso é o caso onde a gente fixa 7 e 9 na frente, ou seja, nós temos duas possibilidades. Como o 8 é par, ele entra como possibilidade na última casa. 4, 6 ou 8 agora na última casa. Então nós temos 3 possibilidades aqui. Foi escolhido um aqui, foi escolhido um aqui, nós tínhamos 7 números, agora temos 5, 4 de novo. Multiplicando tudo, 120 possibilidades, mais as 40 anteriores, nós temos 160 possibilidades de números nessa situação. Beleza? Achou interessante? Achou razoavelmente fácil esse aqui? Dá para fazer? Esse é um pouquinho complicado. Temos que verificar todas as possibilidades, né? Mas se você tiver bastante paciência, não é difícil. É mais uma questão de ter paciência e certeza do que está fazendo. Para te ajudar, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pedir para você fazer esse exercício. Não, melhor. Eu vou fazer o 15 primeiro, depois eu vou te pedir para fazer o 14, tá? E depois também eu vou te mandar esse livro, que eu acho que vai ajudar bastante para você ter como conteúdo aí. Provavelmente o professor deve ter dado uma apostila sem muita explicação, né, dessas matérias mais iniciais. Então vamos lá. Quantos números naturais pares de 4 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 0, 1, 2, 3? Então, nós queremos 4 algarismos, né? 1, 2, 3, 4. E tem que ser par, e tem que ser distinto. E é isso, par e distinto. Então, quantos números eu posso colocar aqui na frente? Neste número aqui, né? Veja que nós já temos um problema aqui. Um problema meio escondido. Porque, por exemplo, eu não posso colocar o número 0 aqui. Afinal, apesar de 0 ser uma opção. Por quê? Porque o número 0, 1, 2, 3 não é um número de 3 algarismos, por exemplo. É um número de... Desculpa, não é um número de 4 algarismos, que é o que o problema pede. É um número de 3 algarismos. 0 à esquerda não conta. Não é mesmo? Então eu já não posso colocar o 0 na frente. E eu tenho um outro problema, porque eu preciso que seja par. Então, o 4 e o 2 são problemáticos aqui. Ok? Uhum. Então, vamos separar as situações problemáticas. Vamos supor assim a primeira situação. 2 e 4 na frente. Beleza? Então, nós temos duas possibilidades aqui, né? Que é o 2 e o 4. Bem, se a gente precisa que seja par, né? Nossa, falei agora igual. Se a gente precisa que seja par, veja, um desses números já foi escolhido para ficar aqui na frente. Então, nós temos quantas possibilidades aqui? 2 ou 4, que vai ser uma possibilidade, e o 0, duas possibilidades. Concorda comigo? Sim. Porque, veja, ou o 2 ou o 4 já foram escolhidos aqui. Então, digamos que a gente tenha escolhido 2 para colocar aqui. O 4 vai poder ser colocado aqui. Mas também o 0, porque o 0 também faz os números serem pares. 10 é par, né? Muito bem. Então, dois números já foram escolhidos. Como nós tínhamos 7 números aqui, então foram escolhidos 2. Então, 5, 4. Beleza? Então, a quantidade de possibilidades aqui vai ser essa multiplicação, que é 20, 40, 80. Temos 80 possibilidades aqui. Essa é a situação com o 2 e o 4 na frente. E agora nós temos a situação dos números ímpares na frente, né? O 1, o 5, o 7 e o 9. Então, nós temos 4 possibilidades. 1, 5, 7 ou 9 na frente. Beleza? Então, de novo, nós temos aqui 5 casinhas. Nós temos 4 possibilidades, as 4 que eu contei aqui. E quantas possibilidades nós vamos ter para colocar aqui? 3. Porque aqui nós vamos ter o 2, o 4 ou 0. Então, dois números já foram escolhidos. 5, 4. Então, 4 vezes 5 vezes 4 vezes 2. Vai dar 20. 8. 8 vezes 20, 160.
Então vai ficar 80 mais 160. O total é 80 mais 160. Ou seja, vai dar 240. Beleza? 240 possibilidades de algarismos, então, com essa regra que ele nos colocou. Ok? Então você só precisa definir as situações problemáticas. Ok? Eu vou te enviar isso aqui, tá? Para que você use como referência para o problema que eu vou te pedir. Deixa eu mandar para você já. Eita, cheio de coisa aqui do outro lado. E eu vou te mandar também um livro, esse livro que nós estamos utilizando aqui, tá bom? Tá indo. Acho que é esse aqui. É esse. Tudo isso está na página 304 do PDF, tá bom? Tá bom. Então, eu quero que você tente fazer sem minha ajuda, tá? É, e quando você fizer, você pode me mandar uma foto, tá bom? Qual que é pra fazer? Ah, sim, sim. É para fazer a 14. Tá bom.
Fica assim? Vamos ver. Ah, deixa eu ver o que você fez aqui. Só um segundo. Deixa eu pegar aqui. Quantos números naturais maiores que 4.500 e de 4 algarismos podemos representar com os algarismos 2, 3, 4, 5, 6 e 7? Por que que você colocou 6 possibilidades aqui na frente? Ah, eu contei 6. Só que 4.500 não é 6, né? Para Ah, começar, não pode o 2 e o 3, né? Porque qualquer número que comece com 2 na frente já não vai dar maior que 4.500. Concorda comigo? sim, Entendeu a lógica, né? entendi. Então refaça, beleza? Tem que contar todas as possibilidades. Possibilidade é possibilidade, como eu fiz, tá bom? É como tem no livro também, página 304.
Terminei. Terminou? Vamos dar uma olhadinha então. Vamos ver se você pegou a ideia. Então você supôs ali, né? A primeira situação onde você achou 60, que você pode colocar o número 5, 6, 7, 8. Maravilha, são quatro possibilidades. E é só isso que a gente pensa aqui nesse primeiro momento. Ah, tá, eu não estou entendendo as tuas possibilidades aqui. A primeira ficou interessante. 5, 6, 7, 8. Você tem quatro números para pôr aqui, depois 5. Escolher um dos seis números possíveis, né? O problema tinha seis números possíveis, certo? Isso. Maravilha. Agora, o que que é essa segunda situação aqui? Eu não entendi. Por que que você colocou 3 aqui? E 4 vezes 5 vezes 4 vezes 3 é 60? Acho que não, né? Você fez essa multiplicação aqui? Não dá 60, né? 240 é a minha resposta aqui, não tem nada a ver com a tua. Meu problema é outro, né? Você mandou a foto certa? Acho que você mandou alguma coisa errada aí, né? Eu acho que eu mandei errado. Mas, peraí, Pois só é, um 4 minuto. vezes 5 vezes 4 vezes 3 não é 60, né? Isso aqui dá um número bem maior que 60. Mas mesmo assim eu não tô entendendo isso. Por que que você colocou 5, 6 e 7 aqui? A outra possibilidade aqui seria você colocar o número 4 na frente. Ou seja, seria uma possibilidade só, o número 4. Daí você teria que controlar o segundo número, né? Porque o segundo número poderia ser o 6, o 6 e o 7, o 5, o 6 ou o 7, né? Então você teria três possibilidades. Então, um vezes 3, depois vezes 4 vezes 3. Um vezes 3 vezes 4 vezes 3. Certo? Entendeu a lógica? A tua primeira tá certa, tá? Só esse 60 que não tem nada a ver. Agora, a segunda, você tá fixando o número 4 na frente, porque tem que ser maior que 4.500, então você fixou o 4 aqui, é uma possibilidade. E como segundo número, você terá três possibilidades apenas, o 5, 6 ou o 7. Daí você já escolheu dois números. É, tem mais 4 para poder ser escolhido, 4 vezes 3. Ok? Então, Sim. um vezes 3 vezes 4 vezes 3. Então, reescreve isso que eu falei agora, né? Que eu só concordei que a tua primeira tá certa, tirando de 60, e te expliquei que aqui tem que ser um vezes 3 vezes 4 vezes 3 e me apresenta a resposta certinha, beleza? Sim. Então tá bom. De novo, escrevendo como se você estivesse escrevendo para uma prova.
Então, conseguindo escrever certo agora? Ainda não, tô terminando. Oi? Não entendi o que você falou. Tô Quatro, terminando. você falou? Bem, não sei por que a demora, né? Sendo que a sua resposta já estava quase certa, né? Aqui tá certo. 4 vezes 5 vezes 4 vezes 3, eu não sei quanto é, mas tirando isso, tá certo. Quanto é que é 4 vezes 5 vezes 4 vezes 3? É 20, 80, 80 vezes 3, 240. Pronto. Uhum. Agora aqui você tem uma possibilidade só, que eu já falei que é só o 4. Estamos na suposição de que você escolheu o 4 na frente, que é uma situação complicada, porque você vai ter daí três possibilidades aqui, o 5, 6, o 7 e o 8. Você tem quatro possibilidades. Tem 8 aqui? Não lembro de ter o 8. Deixa eu ver. Se escreveu certo aqui. Não tem 8, ó. Não sei de onde você tirou o 8. Então aqui também não tem o 8. Então aqui é 3. Eu acho que você tem que prestar um pouquinho mais de atenção aí, né? Então, tinha três possibilidades só. São 6 números. Então, beleza. Então não é 240, não. É 20, 60, 60 vezes 3, 180. E aqui, 3. Já foram escolhidos 2, 4, 3. Então 12, 12 vezes 3, 36. Beleza? Então, Beleza. seria só somar e pronto. Beleza? Uhum. Então, como você pode ver, né, esses conteúdinhos aqui são bem do ensino médio ainda por cima, questões mais iniciais do ensino médio, né? E você vai precisar de coisas bem mais complexas aí na sua graduação, aquela lista lá não estava nada fácil, tá? Então, eu recomendaria que a gente fizesse mais algumas aulinhas, porque com certeza, dependendo da tua faculdade, para ser mais exato, o teu professor não vai voltar para explicar certas ideias, né, que tem nessa matéria, tá? Mas eu Sim. volto, não tem problema.